Olá pessoal, na aula de hoje, na dica de hoje, nós vamos falar sobre termometria, que vai ser o estudo de temperaturas num determinado sistema, num determinado corpo, enfim. A temperatura está diretamente ligado ao grau de agitação das moléculas. Por exemplo, se você tem essas moléculas dessa sala aqui se agitando muito, significa que a temperatura dessa sala está alta, está elevada. Se o grau de agitação dessas moléculas estiver baixa, significa que a temperatura vai estar baixa. Mas se você quiser medir a temperatura de um corpo, por exemplo, o que você faz? Você utiliza um instrumento chamado termômetro. Pode ser esse termômetro que a mãe de vocês compra na farmácia para medir a temperatura do seu corpo quando você está com febre, por exemplo. Só que para medir o valor dessa temperatura, você precisa utilizar escalas termométricas, que existem três principais, que é a Celsius, Fahrenheit e a Kelvin. Para a gente construir essas escalas, a gente também precisa de dois pontos principais, que são os pontos de ebulição da água e o ponto de fusão da água. Para cada uma das escalas, a gente vai ter alguns números característicos. Por exemplo, na escala Celsius, o ponto de ebulição dá a 100 graus Celsius. Na escala Celsius, o ponto de fusão dá a 0 graus Celsius. Já na escala Fahrenheit, o ponto de ebulição da água dá 212 graus Fahrenheit. O ponto de fusão se dá a 32 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, o ponto de ebulição dá a 373 Kelvin. Como é uma escala absoluta, que não possui valores negativos, não aparece o termo grau. Eu falo realmente 373 Kelvin, diferente do Fahrenheit, diferente do Celsius. Na escala Kelvin, o ponto de fusão é 273. Mas o que é importante a gente saber dessas três escalas? Relacionar essas três escalas. Relacionar uma temperatura em Celsius com uma temperatura em Fahrenheit, com uma temperatura em Kelvin. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar recorrer à matemática. Como? Fazendo proporções. Pedacinho do Celsius vai estar para a pedação do Celsius, assim como o pedacinho do Fahrenheit vai estar para o pedação do Fahrenheit, assim como o pedacinho do Kelvin vai estar para o pedação do Kelvin. Fazendo essas proporções, a gente vai chegar numa equação que é chamada de equação de conversão. Olhando para o pedacinho do Celsius, a gente vai ter T menos 0, temperatura em Celsius menos 0, sobre o pedação do Celsius, 100 menos 0. Olhando para o Fahrenheit, pedacinho do Fahrenheit, T menos 32, temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido pelo pedação em Fahrenheit, 212 menos 32, igual ao pedacinho do Kelvin, temperatura em Kelvin menos 273, dividido pela pedação em Kelvin, 373 menos 273. Fazendo essa conta e simplificando, a gente chega na nossa equação final de conversão. Não esqueçam também de estudar as escalas arbitrárias, que é aquela escala que você pode simplesmente fazer, desde que você escolha um ponto de ebulição da água, desde que você escolha um ponto de fusão para a água. E aí você pode comparar com a escala Celsius, com a escala Fahrenheit e com a escala Kelvin, fazendo proporções como a gente fez anteriormente. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.